Sim, sim, alô, alô, gente de Deus, a história que eu vou contar surpreendeu-me, que coisa linda, que mensagem, o que passa essa história, sabe? Quero muito que você ouça, especialmente eu quero chamar a atenção de mulheres que sofrem com agressão por parte dos cônjuges, ou que sofrem ou que já sofreram. Eu queria até que você compartilhasse essa história com alguém que passou ou esteja passando por isso. As mulheres que sofrem naquela relação tóxica com o homem que ela acreditava que fosse o homem da sua vida e que de repente ela se frustrou tanto. Mas Paulinho, essa história se encaixa como uma história sobrenatural? Sim, ela se encaixa como uma história sobrenatural. E vocês vão entender a motivação. Já vou contar. A história é imperdível, é linda. E eu queria mesmo que você compartilhasse. Outra coisa que eu quero pedir, não esqueça de se inscrever no canal. Eu senti que deu uma paradinha das pessoas se inscreverem. Se inscreva, é muito importante que você se inscreva, dê o teu joinha, curta aqui o nosso canal. E coração grato, gente, coração grato. Muito obrigado, Maria Iraci Lúcio da Costa. Ela mandou 30 aqui pro canal. Mandou um pix, que maravilha, Maria Iraci. Muito obrigado, meu amor. Muito agradecido. A Ana Maria da Mota, outro coração generoso, mandou um pix pra cá. Ana Maria da Mota, muito obrigado, minha querida amiga. Muito agradecido. O Rosenir Bianconi, sempre, né, Rosenir? Sempre ajudando, sempre participando, sempre contribuindo, sempre colaborando. Muito obrigado, minha querida amiga. Um beijo para você. Muito agradecido por tudo isso que vocês fazem por mim, tá? Agora, eu tenho aqui novos agradecimentos que eu quero fazer. Só quero apenas localizar aqui aonde é que está o nome da pessoa que me mandou. Puxa, não estou encontrando aqui no momento. Mas eu tenho outros Pix para agradecer. Lamento porque exatamente nesse instante que eu estou gravando aqui essa história, desapareceu aqui da minha tela, tá? Mas eu tenho pessoas muito queridas ainda para agradecer, tá? E quero lembrar a você que de repente acha mais fácil mandar um Pix aqui para o canal, que você o faça. Faça através desse telefone que fica bem ao lado do título. O telefone é o 95133-6677. Através desse telefone você pode colaborar, participar aqui do canal, mandando o seu recado com todo o carinho, com todo o amor. Espera aí, deixa eu ver se eu acho os outros recados. Eu creio que eu vou achar. Só um minutinho. Encontrei. Eu tinha que encontrar. A Nathalie Cristiane de Souza. Muito obrigado, Nathalie. Um beijo para você. Você foi tão carinhosa com o seu Pix. Muito agradecido. Nathalie. Jeane Gardner Salles. Ó, que nome importante. Jeane, agradeço demais esse teu carinho, esse coração generoso. Adriana Florentina Rabelo. Adriana, você não imagina a festa que fez a minha equipe com o teu Pix. Eu vou colocar um aumentativo nele, tá? O Pixão que você fez. 100 reais. Adriana Florentina Rabelo, que Deus te abençoe,
Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito, muito agradecido mesmo e de verdade. Gente, esse telefone que eu coloco bem ao lado do título, ele também é o WhatsApp. E aí, eu quero que você mande a tua história pelo Zap. Se você tem dificuldade para escrever, existe o e-mail. Você pode mandar a história pelo e-mail paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Se tem alguma dificuldade, pode narrar a história e mandar pelo WhatsApp, que é o mesmo telefone que fica ao lado do título. E por ali você pode mandar a sua mensagem também, o seu alô. Queria mandar um beijo muito carinhoso para Dona Elza Maria de Brasília, que tem orado por mim e tem me ajudado tanto. Ô, Dona Elza, que Deus abençoe a senhora e muito obrigado por tudo. Gente, essa história, eu me apaixonei por ela. Me apaixonei. É uma história que vocês vão amar. Eu tenho certeza. E ó, eu vou fazer mais uma vez o pedido, que você compartilhe essa história com alguma mulher que é agredida pelo marido, ou que é ou que já foi agredida. Eu tenho certeza que essa história vai ajudar muito, muito mesmo, tá? Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da tia Nancy acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, olha, hoje eu quero contar para vocês todos tudo o que aconteceu com a minha querida e amada tia Nancy e a minha prima, a Liliane. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Joana Dark e, por favor, eu peço apenas que não decline o meu sobrenome. Mas os nomes são reais. O meu é Joana Dark, a minha tia de fato é Nancy e a minha prima é Liliane. Essa minha tia, ela vivia um grande sofrimento com um crápula com quem ela se casou, Paulinho. Olha, eu nem quero citar o nome dele aqui. Eu vou chamá-lo de um monstro. É o que ele merece, ser chamado de um monstro. Ele vivia batendo na minha tia Nancy e ela, coitada, ela não tirava os grandes óculos escuros da cara. Esses óculos tinham a função de esconder o roxo que ela carregava nos 2 olhos. Era um sofrimento atroz dela. Evidentemente, a minha tia caiu, lógico, numa depressão e nem podia ser diferente. E naquele dia, a minha tia resolveu fazer o que, na minha opinião, ela já deveria ter feito há muito tempo. Ela resolveu fugir de casa. Então ela pegou a filha, a Liliane, 6 anos ainda incompletos, a Lili, a minha priminha, ainda pequena. Ela tinha quase 6 anos, a menina. E sem rumo, a tia Nancy pegou na rodoviária lá da sua cidade o primeiro ônibus que ela encontrou. Aquele ônibus a deixou 300 quilômetros depois, e essa cidade era bem maior do que a cidade dela. Era uma cidade já com 500 mil habitantes, e por essa cidade a minha tia saiu caminhando pelas ruas, ainda sem rumo. Ela não tinha para onde ir e nem dinheiro onde se hospedar. E qualquer lugar, por mais simples que fosse, ela não tinha dinheiro para pagar. O dinheiro que ela tinha, ela havia gastado com as passagens dela e da filha, e o restante, ela conseguiu fazer uma refeição com a filha no caminho e guardou um pouquinho para comer depois, mais tarde, quando a fome apertasse. Mas o dinheiro acabava aí, o dinheiro terminava aí. Foi quando a minha tia encontrou uma senhora bem idosa parada numa esquina daquela cidade. A mulher tinha uma corcunda bem acentuada e dava a impressão de que ela estava esperando pela minha tia.
A tia Nancy, então, se sentiu encorajada a parar e conversar com aquela velha senhora. A mulher também tinha um lenço, assim, cobrindo o cabelo, sabe? E a abordagem da minha tia foi assim: oi, dona, boa tarde. Eu tô com essa menina que é minha filha e vou ser sincera com a senhora, não tenho dinheiro para me hospedar e eu busco um lugar para eu ficar com a minha filha. A senhora sabe se eu posso encontrar por aqui algum albergue, algum lugar, para pelo menos passar a noite que agora se avizinha? E aquela velha corcunda, ela foi receptiva com a minha tia e falou: olha, dona, eu conheço um edifício que foi abandonado. Lá havia sido um hotel no passado, mas esse hotel faliu e a justiça fechou o prédio. E até que corra o processo e os credores sejam pagos, o prédio ficou lacrado. Mas a senhora sabe como é que são essas coisas. São muito demoradas. Se a senhora não se importar e quiser, lá é um bom lugar para a senhora passar a noite com a sua filha. Mas, dona, não é perigoso? Sou eu apenas com a menina, a minha filha, que só está vendo. Ela sequer tem 6 anos ainda, é pequena. Não pode haver nesse prédio algum malfeitor por lá escondido. Não, senhora. Lá não entra ninguém. Sou eu e quando eu quero entrar. Eu tenho a chave de lá. Eu tenho a chave de lá. É o seguinte, eu conhecia o dono do hotel e, certa ocasião, o dono desse hotel me cedeu uma cópia da chave da porta principal e eu sempre carrego essa chave comigo. A senhora entra, fecha a porta por dentro e acabou. Mas ninguém vai aparecer lá no prédio. A senhora pode ficar sossegada, pode ficar tranquila. Se a senhora quiser, se a senhora quiser, né? Se a senhora quiser, nós estamos perto, eu levo a senhora até lá e lhe empresto a chave. Minha senhora, a minha tia estava com medo, lógico. A minha tia estava morrendo de medo, lógico. Mas fazer o quê? Então a minha tia disse para ela: minha senhora, eu vou aceitar sim. Mas eu não preciso pagar nada. Não, senhora. Eu já entendi que a senhora não tem dinheiro. Vamos caminhando até lá. A minha tia foi seguindo então a velha senhora, que andava lentamente. Ainda bem que não andaram muito, coisa de uns 4 quarteirões, se tanto. Foi quando a senhora parou e mostrou para minha tia o prédio velho, o prédio antigo. E aí a mulher falou: é lá, tá vendo? É aquele prédio ali e aqui tá a chave. A senhora abre a porta e pode escolher o quarto que quiser para ficar. Todos estão com cama, colchão. Quando a senhora entrar, fecha a porta por dentro e amanhã a senhora me devolve a chave. A minha tia Nancy agradeceu a mulher, pegou a chave, andou com a Liliane mais uns metros e quando olhou para trás, já não viu mais a senhora idosa. E sem saber se ela poderia acreditar numa senhora corcunda e de aparência tão medonha como aquela, mas agora ela já estava parada diante do prédio que a senhora lhe indicara e constatou que o lugar realmente existia. Ela falou: agora vamos ver se a chave abre a porta. De fato, ela girou a chave na fechadura e a grande porta de madeira se abriu. Ela entrou assim no hall do hotel. Lógico, tinha até elevador, mas não funcionava. O elevador estava parado. E ela começou
a subir as escadas com a Liliane. Como ela ficou receosa de encontrar alguém, então ela foi meio que gritando por alguém, né? Chamando por alguém, assim como que quisesse se anunciar. Tipo assim, tem gente aí? Há alguém aí? Ó, tô entrando. Se houver alguém, é só avisar, eu volto. Sabe aquele medo? Aquele receio que a pessoa tem de entrar num lugar desconhecido, abandonado. Tem alguém aí? A minha tia foi gritando. Ela sentia que lá dentro estava escuro, mas se tocou que ela ainda estava usando os óculos escuros para esconder o roxo do seu olho. Na verdade, dos dois olhos. Como se não bastasse os longos anos de depressão enfrentados e incontáveis cartelas de remédios que consumira, ainda era espancada pelo marido. Toda noite se repetia. Após o episódio ter se repetido várias e várias vezes, todo dia ela apanhava, ela decidiu fugir de casa com a filha. Porém, se viu sozinha e sem grana, sem dinheiro. Aquele prédio, apesar da aparência abandonada e sombria, por incrível que pareça, ele parecia perfeito para que ela e a Lili, a minha prima, se escondessem ali do mundo e do marido violento. Tentou a minha tia parar no primeiro andar, mas viu que não tinha quarto. No primeiro andar não tinha quarto. Era um salão. Quem sabe no passado tenha sido ali um refeitório. Subiu mais um andar e era agora um mezanino. Ela parou no primeiro andar com um quarto que ela encontrou, que correspondia então ao quarto piso, o quarto andar do prédio. Abriu a porta daquele quarto e, surpresa, sobre o colchão da cama havia até um lençol estendido. Ela bateu assim a mão para espantar a poeira primeiro. Depois, a minha tia tirou o lençol, sacudiu o lençol no ar e o estendeu novamente e falou com a Liliane que ali elas passariam a noite. A minha prima vivia assustada, coitadinha, e com medo do pai monstruoso que ela tinha, que ela não tinha agora nem boca para exigir nada da mãe. Para Lili, tá bom, mamãe. Tá tudo bem, mamãe. Tá, mamãe. Tá bom, mamãe. A menina vivia assim. Então qualquer coisa para minha priminha era melhor do que aquele sofrimento que ela estava passando. Aí a minha tia esperou um pouco mais, sentou-se na cama, ficou com medo de abrir a janela e chamar a atenção da vizinhança, então ela deixou a janela como estava e finalmente ela pôde colocar a Lili naquela cama que ela havia acabado de arrumar. Pelo menos poeira já não havia mais. E se não era a cama mais limpa, era a melhor possível para aquele momento. E muito melhor do que o chão duro e frio. E o mais importante, a filha não iria presenciar mais torturas sofridas pela mãe diante de um pai monstruoso. E às vezes sobrava também para Lili. Não era só a minha tia que era judiada e apanhava. A Lili também acabava sofrendo. A Liliane estava cansadinha, coitadinha. Já não vinha dormindo bem naquelas últimas madrugadas, com os barulhos de agressão em casa e objetos que eram quebrados pelo seu pai. E logo a Lili pegou no sono. E a tia Nancy se viu olhando pela janela. Estava escuro e fazia muito calor. Ela teve a leve impressão de ter visto assim uma silhueta correr de um lado para o outro, passando pela janela. Imaginou
Um vizinho, ela pensou. Ela até deu uma puxadinha a mais na cortina e aí então ela se deitou ao lado da filha Liliane. Quando a minha tia acordou, era madrugada ainda, por volta de umas 2h30 da manhã. Um vento forte que fazia a janela chacoalhar e esvoaçava a cortina. Não é possível, pensou a minha tia. Eu não abri a janela. Pelo contrário, eu verifiquei, ela estava fechada, eu até puxei mais a cortina. Como é que agora a janela está aberta? Ou será que tem algum furo na janela? Alguma coisa quebrada na janela? Pensou a tia Nancy, enquanto ela procurou pelo interruptor de luz e acionou o interruptor. E a lâmpada piscou 3 vezes e explodiu, causando um estrondo dentro do quarto. Ela gritou. Minha tia se assustou com o estrondo da lâmpada, gritou. E a pequena Liliane acordou assustada e começou a chorar. Bom, aí se explica. Eram os traumas que a menina carregava da sua casa, onde os estrondos eram piores ainda. Aí a minha tia tentou de acalmar a filha. Oh, meu amor, tá tudo bem, filha, tá tudo bem. É só um temporal lá fora, ela disse enquanto envolvia a filha num abraço apertado. A minha priminha se acalmou e logo voltou a dormir. E em meio à escuridão, a tia Nancy foi lá na janela, verificou, fechou novamente a janela. Desta vez havia uma tranca. Ela passou a tranca e voltou para a cama. E depois que ela se deitou na cama e ficou de olhos abertos, assim, observando o movimento, a minha tia escutou batidas frenéticas na porta do edifício. Mas essas batidas frenéticas eram na porta principal, na porta lá de fora. Ela sabia que ela tinha trancado a porta e jamais iria verificar quem era. Nunca. A coragem tem um limite. Então ela deixou que batessem na porta até que parou. E foi nessa hora que, com cuidado, para não acordar a Lili, ela arrastou assim a cama, ela puxou a cama e encostou na porta de entrada do quarto, porque ela ficou com medo. E depois disso, já trêmula, ela tentou se acalmar e tentou pensar: não, isso é coisa da minha cabeça, eu não escutei nada disso, eu não estou vendo nada disso. Oh, meu Deus, me ajuda a pensar que isso é coisa da minha cabeça. Só que ela não conseguia dormir, tanto que ela se sentou assim na cama, ao lado da filha, onde a filha dormia, e apurando os ouvidos, então, ela teve a certeza absoluta de que alguém bateu na porta. Mas desta vez era pior, porque a batida era na porta do quarto onde a minha tia estava. E nessa hora ela se arrepiou, ela sentiu um calafrio correr todo o seu corpo. Estavam batendo ali na porta do quarto onde ela estava. Então a minha tia gritou: quem é? Com a voz embargada: quem é? E pela terceira vez: quem é? E não houve resposta. Não houve resposta. E o som, que parecia ser som de batidas na porta, foi se tornando mais forte, foi se tornando mais violento até. E aí a minha tia ficou com medo e ela começou a explicar como que, se a pessoa que estivesse à porta pudesse ouvi-la. Então ela começou a explicar: olha, não estou invadindo nada, eu não sou invasora, eu fui autorizada, uma senhora idosa de cabelos brancos
e olhos profundos. Foi ela quem me deu a chave e disse que eu estava autorizado a ficar aqui. E a minha tia chorava, mesmo sem querer, as lágrimas desciam dos seus olhos. Seu coração estava acelerado e, embora o vento soasse forte, não chovia. Subitamente, o vento foi se acalmando e cessou. E também as batidas na porta cessaram. E tudo retornou à tranquilidade. E a lâmpada que ela pensou que tivesse explodido voltou a se acender. A minha tia, agora com o quarto iluminado, aceso. Ela enxugou as lágrimas da face com as costas das mãos e olhou ao redor. Tudo parecia normal. Ela pôde respirar aliviada, voltou para a cama, deitou-se ao lado da filha, deixou a luz acesa e dormiu. Dormiu pesadamente. Estava muito cansada, coitada. E só acordou no outro dia com a filhinha dela, a minha prima Lili, a Liliano, chamando por ela. Mamãe, acorda, mamãe. Eu já acordei. A mãe, a minha tia, Nancy, sorriu ao ver a filha feliz e sem o peso do medo que carregava todos os dias de manhã ao ver a mãe surrada ou ainda sendo surrada. Então a minha tia também respondeu com felicidade: "Oh, minha pequena." A minha tia se levantou, vestiu a filha para que saíssem em busca de leite e café e, lógico, um pãozinho com manteiga. Ela ainda tinha dinheiro para isso. Ela, aliás, tinha guardado dinheiro para isso. Então, pegou a Lili assim pelas mãos, desceram as duas pelas escadas, já que o elevador havia, mas não funcionava. Não avistou nenhum morador. Era só ela mesmo dentro daquele prédio. Apesar de ser dia, o prédio continuava ainda sombrio e gelado. Caminhou alguns quarteirões, sempre prestando atenção para se certificar se ela via novamente a velha senhora. Inclusive, a senhora havia dito que no dia seguinte pegaria a chave de volta. Mas ela não viu mais a mulher. Então a minha tia, depois de ter andado um pouco, encontrou uma padaria. A padaria Santo Antônio. E ali, na padaria Santo Antônio, ela entrou com a Lili e fizeram ambas o café da manhã. Aquele café simples. A média, o pãozinho francês com manteiga. Estava muito legal, porque o ambiente era agradável e havia também na padaria papel em branco e giz de cera para que as crianças desenhassem. Então ela achou que aquilo entreteria, como entreteu a Liliane, e ela foi ficando por ali. Minha tia foi esticando o tempo dela na padaria. E foi esticando, até que o dono da padaria veio conversar com a minha tia. Uma vez que ele verificou que a minha tia não ia embora. A minha tia foi esticando o tempo dela ali. Então, um senhor de nome Mauro, ele era muito simpático, um português. Ele veio até onde estava a minha tia. E a minha tia sentiu-se encorajada de abrir toda a história da sua vida com ele. E, para surpresa da minha tia, o senhor Mauro lhe ofereceu um trabalho ali na padaria. E como ao lado da padaria havia uma escola que era dirigida pela filha dele, na verdade era de propriedade da filha dele, dirigida pela filha. Então ele pediu que a Liliane, a minha priminha, a que não tinha ainda 6 anos, ficasse por lá na escola assistindo às aulas com as outras crianças. E a minha tia, enquanto isso, ficou na padaria trabalhando.
No final da tarde, a minha tia saiu do trabalho, apanhou a Lili e se despediu. Aqui um parênteses. A minha tia devia ter dito que não tinha onde ficar para o seu Mauro, mas ela ficou com vergonha de dizer isso tudo num primeiro dia. Exatamente, ela ficou intimidada de dizer isso. Bem, ela teria que voltar para o prédio abandonado. Mas, quando ela entrou no prédio, ainda por volta de umas 5 horas da tarde, havia luz do sol. E a minha tia, em companhia da filha, resolveu dar uma investigada no quintal, porque tinha um quintal onde devia ser um jardim, um estacionamento do hotel. Era um quintal. Ela resolveu dar uma investigada no quintal ali do hotel. E foi lá que a minha tia e a Lili, minha prima, verificaram que havia uma tumba. Exatamente isso. Uma tumba como se fosse num cemitério. Sim, alguém havia sido sepultado ali. Mas afinal de contas, quem? Quem? A Lili se assustou ao ver aquela tumba, abraçou as pernas da mãe, escondendo-se. A minha tia tratou de tranquilizá-la, mas não pôde deixar de sentir um arrepio que percorreu todo o seu corpo. Aquela tumba era cercada por grades. E quando a minha tia ainda olhava para a tumba, tentando descobrir alguma coisa nela, a minha tia ouviu atrás dela uma voz. Oi, minha senhora. E então, passou bem a noite? A minha tia levou um susto, mas ao olhar para trás verificou que era a velha corcunda. Nesse momento, a minha tia sentiu um misto de alegria e tristeza. Alegria porque o susto passou, e tristeza porque ela temeu que tivesse que devolver à velha senhora a chave e desocupar o imóvel. Foi quando a tia Nancy falou: sim, minha senhora, graças a Deus. Eu e a minha filha passamos bem a noite. E a mulher comentou: oh, que bom, não teve nenhuma intercorrência? A minha tia, com medo de perder aquele lugar, aquela hospedagem, mentiu para a velha senhora. Não, senhora, não houve absolutamente nada. Foi uma noite tranquila. Na cama tinha até colchão com lençol, a senhora não acredita? E uma coisa que eu pensei que não houvesse no prédio era a luz, e uma luz se acendeu. Uma luz no quarto que eu fiquei. Se hoje a senhora me permitir ficar, eu, por favor, eu quero ver se dou um jeito de tomar até um banho, pois no prédio eu fiquei sabendo que tem energia, mas isso só mesmo se a senhora permitir que eu fique. Mas, dona, disse a senhora. A velha corcunda falou para minha tia: mas, dona, a senhora ficaria mesmo depois de ter visto a tumba aqui embaixo? Quer dizer, a senhora ficou impressionada da minha tia não ficar com medo. A senhora viu a tumba aqui embaixo e ficaria mesmo assim? E aí a velha, talvez querendo assustar mais a minha tia, falou: eu sei que os espíritos durante a noite, eles se soltam aqui dessa tumba e caminham pelo prédio. Ainda com tudo isso, a senhora quer passar mais uma noite aqui nesse prédio com a sua filha? E a minha tia, olhando para a velha senhora, disse: olha, posso ser sincera com a senhora? Nada disso me incomodou. Quer dizer, só no começo, mas depois tudo se acalmou e até a luz. Eu falei para a senhora que até a luz se acendeu.
Eu gostei daqui. E se a senhora me permitir, eu quero passar mais uma noite aqui. Depois eu darei um outro jeito. Olha, dona, agora, disse a velha senhora. Olha, dona, agora eu entendo o que a senhora estava sofrendo antes, viu? Porque esse lugar aqui, esse prédio, sombrio, gelado, abandonado, esse lugar causa horror e arrepio a qualquer pessoa que eu trago aqui. E a senhora quer voltar para cá. O caso da senhora merece ser estudado. Fala a verdade. O que a senhora estava passando antes de vir para cá? E foi nessa hora que a minha tia desabou num choro sem fim e contou para aquela velha corcunda senhora que ela apanhava demais do monstro do seu marido. E aí a minha tia tirou os óculos escuros para mostrar para a mulher os olhos roxos. A velha senhora se mostrou penalizada e falou: "Ah, então eu concluo, sabe, moça, que o pior inferno que pode existir na vida de uma mulher é ser agredida pelo seu companheiro, seu cônjuge, seu marido. Esse prédio sombrio e assustador, até ele ganha ares de paraíso diante disso. Não é verdade?" E minha tia, encarando aquela senhora, respondeu: "Verdade, minha senhora. A senhora tem toda a razão. Eu amei esse lugar e a minha filha também gostou." "Ah, bom, se é assim, então vou deixar a senhora à vontade. Pode entrar, tomar o seu banho. Olha, no corredor do andar que a senhora está, tem chuveiro e está funcionando. Tem até uma banheira lá. Essa noite vai ser mais tranquila ainda para a senhora. Amanhã, quando a senhora sair, a senhora, por favor, deixa a chave debaixo do tapete de entrada, ali do hall. E eu apanho depois a chave. Mas amanhã, com certeza, vai lhe aparecer um novo lugar para a senhora ficar." A minha tia respondeu para a mulher: "Oh, minha senhora, agradeço muito a senhora. Agradeço mesmo. Mas desculpe eu perguntar, como a senhora sabe que isso tudo vai acontecer?" "Ora, minha filha, eu sei, eu sou muito vivida. Que idade a senhora me dá?" "Não sei, mas mais ou menos assim uns 70 anos." A minha tia quis ser gentil com a mulher. Ela aparentava mais. A velha senhora riu e falou: "Se eu disser que eu tenho mais de 800 anos, a senhora acredita?" "Como? Eu tenho mais de 800 anos. Eu vou falar aqui no ouvido da senhora para a menina não escutar. Eu sou uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Mas por mulher que apanha do marido, eu não sou bruxa. Eu sou vista como um anjo. Até bruxa vira anjo para a mulher que apanha do marido. É muito triste, né, minha senhora? Ó, tenha a senhora uma boa noite e junto com a sua criança, e pode banhá-la também na banheira lá em cima. A água do chuveiro é quente." A minha tia agradeceu mais uma vez a senhora. Abriu novamente a porta do prédio e subiu e pôde de fato tomar o seu banho. E deu aquele banho gostoso na Liliane, e um banho de banheira. Aquelas banheiras que tinham pés, aquelas antigas, feitas, eu acho que em louça. E aquela noite, dormiu feito um anjo com a Lili, minha prima. Não houve incômodo nenhum, não houve barulho, não houve batida na porta. A janela não se abriu,
não teve vento, não teve cortina voando, não teve nada, absolutamente nada. No dia seguinte, ela fez exatamente o que a senhora lhe havia pedido que fizesse. Deixou a chave debaixo do tapete e foi para a padaria do Mauro, que já aguardava por ela. A Liliane já estava matriculada na escola da filha do Mauro e naquele dia ela ficou morando numa edícula que havia nos fundos da padaria. Mas foi por pouco tempo. Logo, ela passou a morar na casa do Mauro. Ele era um português viúvo, muito bom de coração, e se casou com a minha tia. E criou com muito amor a minha prima Liliane. O tio Mauro, ele foi a melhor pessoa que eu já conheci. Que Deus o tenha. Ele agora já é falecido. Detalhes importantes dessa história. O prédio que a minha tia dormiu por 2 noites jamais fora encontrado na cidade. E a velha senhora, ninguém jamais ouviu falar dela. O que aconteceu? Afinal de contas, o que houve? Com quem a minha tia esteve? Quem era a velha senhora? E a tumba que havia no terreno do edifício abandonado? E cadê o edifício abandonado? Olha, só Deus para explicar. A Liliane, a minha prima, na época era muito pequena. Ela não tinha sequer 6 anos. E ela não consegue se lembrar de nada. Ela só tem uma vaga lembrança. Mas ela se lembra muito mais da padaria, da escola onde ela foi estudar. Apenas a minha tia conta nos detalhes essa história. Outra informação importante. O ex-marido da minha tia, esse que eu me recuso a dizer o nome, morreu. Morreu afogado numa pescaria cerca de 6 meses depois que a minha tia deixou a casa dela. Sabe, meu amigo Paulinho, eu gostaria muito que essa história fosse comentada, assim como eu gostaria também que fosse compartilhada. Eu queria que as pessoas refletissem a respeito de tudo que viveu a minha tia, que achou um prédio mal assombrado, abandonado, frio, sombrio, onde havia uma tumba e uma bruxa. Ela achou melhor, muito melhor do que a vida que ela levava antes. E depois de ter passado por aquele prédio, a vida dela mudou da água para o vinho, mudou de uma maneira total e completa. A minha tia, coitada, demorou. Ela já estava com 46 anos de idade quando se encontrou de novo com a felicidade. Poderia ter feito isso antes, mas tudo é no tempo de Deus. Vou ficar aguardando os comentários de todos vocês.